Queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita, demais companheiros outros, de outras instituições religiosas, porventura estejam nos visitando para conhecer um pouco mais do Espiritismo, votos de momentos de muita luz, de muita paz em nossos corações. Seja essa reunião mais uma que possa vir a contribuir com todos nós no sentido de encontrarmos o equilíbrio, encontrarmos a serenidade. Damos a você, internauta amigo, as boas-vindas, torcendo para que realmente os momentos que passaremos aqui possam ser muito bons, de paz e de serenidade. Um grande abraço também aos nossos irmãos que nos acompanham pela rede Amigo Espírita. Agradecer a esses companheiros, né, o José Aparecido, esse trabalho que ele faz, divulgação espírita. Agradecer, então, a esse canal tão importante que tem tanto ajudado e contribuído com a expansão do conhecimento espírita pelo mundo afora. A gente quer iniciar essa palestra pública fazendo uma leitura do livro Palavra de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição que nós escolhemos foi a de número 161, com o título Nos Padrões de Jesus. Emmanuel vai refletir em cima desse tema e ele vai buscar uma fala de Paulo de Tarso na Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. E vem o comentário. Transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devidas às usanças do tempo, em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Entramos habitualmente em algumas capazes de aprovisionar-nos com facilidades de ordem humana, através de cooperações que nos valorizem os interesses. Conhecemos outras que nos atingem os costumes por imposição da família terrestre, para que se não percam determinadas conveniências. Experimentamos várias outras ainda, em que o recurso a certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vista ao cultivo do bem e à vitória do bem. Metamorfose essencial, entretanto, para nós será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos a renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir os padrões do Cristo para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Muito bem, queridos irmãos, feita essa leitura, que tem a intenção de harmonizar os nossos corações, nos trazer para a sintonia, para essa corrente de paz, essa corrente de amor, que formamos agora, mesmo que à distância, mas unidos pelo coração. Quero convidar você a fechar seus olhos, ou, se você preferir, mantê-los abertos, mas que a nossa mente se conecte com a divindade, que você traga para a sua tela mental a imagem de Jesus. Vamos em prece rogar a esse amigo querido que nos ampare, dizendo: Senhor Jesus, Mestre Divino, que conhece os nossos corações, sabes dos nossos anseios, sabes dos motivos mais íntimos que nos fizeram trazer até aqui, para estar diante dessa tela, assistindo essa palestra. Queremos te pedir, Senhor, que tu possa nos envolver com as energias de luz que emanam do teu coração e trazer o equilíbrio, a serenidade, a sabedoria, o discernimento, a paz. Permita, Senhor, que o período que passaremos aqui juntos agora, refletindo sobre o teu Evangelho, que eles possam fazer efeito profundo como ferramenta para impulsionar a nossa evolução moral. Permita-nos, Senhor, sair daqui, dessa reunião, desafiados a tentar ser um pouco melhor a cada dia. Ampara a equipe técnica que transmite essa live. Permita que os equipamentos sejam envolvidos também pelo teu amor divino, que a internet possa ser mantida sem oscilações e que no final dessa palestra, Senhor, o teu nome tenha sido, mais uma vez, exaltado e glorificado.
Envolve-nos assim com teu coração de amor e fica ao nosso lado. Não só hoje, Senhor, mas hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, irmãos queridos, o tema a ser trabalhado, moralidade à luz da doutrina espírita. Quando nós pensamos em moralidade, nos vem, claro, que imediatamente a ideia de moral. E aí a gente pensa em imoral. Talvez seja uma palavra mais utilizada no nosso cotidiano. Quando pensamos em alguma coisa imoral, a gente pensa em alguma coisa que é depravada, alguma coisa que é vulgar. Então a gente linka sempre a ideia de imoralidade com aquelas coisas que não são boas. No entanto, para aprofundarmos o entendimento da doutrina espírita com relação à moralidade, eu vou trabalhar o conceito de moralidade. O que é moralidade? Coloquei na tela aí. Moralidade vem de moral. Moral, segundo o dicionário, são os preceitos e regras que governam as ações dos indivíduos, segundo a justiça e a equidade natural. Também é conceito de moralidade, moral, a parte da filosofia que trata dos costumes, dos deveres, do modo de proceder dos homens nas relações com os seus semelhantes. Então, um conceito abrangente, onde a gente vai entender que moral está relacionada com aquele momento em que nós agimos dentro de padrões de respeito, onde a gente age dentro de padrões onde nós os colocamos como aqueles que agem, entre aspas, corretamente. Então, a moralidade, na verdade, o que é moralidade? A moralidade, está na tela para os companheiros verem, é o atributo do que é ou possa estar relacionado à moral. Então, o que se pauta em prática ou fundamentos e ou ensinamentos da moral. Então, a moralidade é uma consequência. A moralidade é o resultado da moral. Pois bem, então entendemos o que é moralidade, vamos trabalhar a moralidade à luz da doutrina dos espíritos. No entanto, meus irmãos, antes disso, quando pensamos em moralidade à luz da doutrina dos espíritos, a gente precisa trazer, então, a informação espírita. E a questão mais básica, e eu fico pensando que qualquer um outro palestrante que fosse trabalhar essa temática, ele teria que inevitavelmente cair nessa questão, a 629, onde Kardec vai perguntar que definição se pode dar de moral. Então, a pergunta de Kardec é direta, eu queria aqui abrir um parênteses, meus irmãos. Kardec, ele não é um espírito de uma envergadura moral qualquer. Kardec é um espírito de altíssimo quilate evolutivo, um espírito que faz parte da equipe do Espírito de Verdade e que veio encarnar com a missão de fazer as perguntas. Perguntas essas que eu tenho absoluta convicção que ele foi treinado no mundo espiritual. Ele não fez as perguntas por acaso. Ele passou por um treinamento e aqui foi relembrado. Mas as perguntas que Kardec faz, elas são fundamentais para que a gente possa ter respostas. Qual a intenção de Kardec? A gente pode observar na dinâmica de Kardec, ele faz uma pergunta, os espíritos respondem. Kardec vai e acrescenta uma outra pergunta, uma nova pergunta, como se fosse uma pergunta complementar. E muitas vezes até uma terceira pergunta, na intenção da gente, dessa vez, conhecer a informação, para que pudéssemos lançar mão dela no dia a dia para construir novos valores. Então, a intenção não é simplesmente um conhecimento intelectual. Não, é muito mais que isso. A proposta é a gente, no primeiro momento, compreendendo intelectualmente, ser desafiados por nós mesmos, já conscientes da necessidade de evolução, de modernização, lançar mão do conhecimento para aplicá-lo na nossa rotina. Diante da pergunta feita por Kardec, que definição se pode dar de moral, os espíritos respondem e vão dizer a Kardec: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Então, a moral nos ajuda a optar pelo bem e pelo mal. Segue a resposta. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Eu quero só colocar um asterisco aqui, nessa observância da lei de Deus. Na verdade, tudo faz pelo bem de todos, porque eu vou resgatar no final da palestra num link interessante. Então,
Quero convidar você, amigo internauta, a manter-se atento nessa questão que a observância da lei de Deus se funda naquela metodologia de você fazer pelo bem de todos. Mas observância da lei de Deus, então, seria nos ajudar a fazer o bem ou o mal, tomar a decisão? Pois bem, observe que link interessante. Nós pensamos em lei de Deus, nós pensamos na questão 614. Por que a importância? Porque o Espiritismo nos leva, nos orienta a sermos estudiosos, a sermos aqueles que buscam a instrução. Na verdade, nem é uma sugestão, é uma ordenança do Espírito de Verdade, esse que foi o líder da equipe que trouxe a codificação por meio de Allan Kardec. Capítulo 6, Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. A importância maior, meus irmãos, do Espiritismo na vida da gente é ensinar a amar. E a segunda, o Espírito de Verdade diz: Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento, como que nos ordenando a aprender. Então eu aprendo da lei de Deus por quê? Observem só, diante da pergunta que está lá na tela. Que se deve entender por lei natural, questão 614. O que se deve entender por lei natural? O Espírito responde a Kardec: a lei natural é a lei de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, presta atenção. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então há um link direto entre modalização e entre aprender a conviver com a lei de Deus para fazer o bem e o mal, porque está relacionado com a nossa felicidade. Veja que complemento interessante, diz ainda: indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então os espíritos atrelam a ideia de felicidade a uma adesão voluntária às leis de Deus. E é claro que para que a gente possa ter essa adesão, se faz necessário a busca pelo conhecimento. Então é aquelas asas que o Espírito Emmanuel nos revelava no livro Consolador, quando ele diz a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Então, quando nós desenvolvemos sentimentos, nós começamos a aproximar da lei de Deus e, em consequência disso, da felicidade. Então, meus irmãos, tem a ver, felicidade e moralidade estão intrinsecamente ligados. Então, a importância da gente poder compreender as leis de Deus está no fato de que a prática da lei de Deus vai nos auxiliar nesse processo de modalização e isso vai nos levar à felicidade. E a pergunta é, meus irmãos, quem de nós não quer ser feliz? Eu fico imaginando que o grande objetivo da sua vida sempre foi ser feliz. Todas as escolhas que fizemos, muitas vezes equivocadas, ela está linkada com a ideia de ser feliz. Então a gente pensa em modalidade como uma condição para a felicidade. Então, se eu preciso ser feliz, se eu quero ser feliz, eu preciso pensar em modalidade. E qual é a proposta aqui, depois dessa longa introdução, é a gente trazer informação espírita para a gente poder entender modalidade para podermos avançar na conquista da felicidade. Fiquei claro, meus irmãos, todos compreenderam? Pois bem, quando nós pensamos em felicidade, modalidade à luz, esse luz, é claro que tem a intenção de trazer a luz. Então, quando você pensa em trazer da luz, você está fazendo uma linguagem figurada que significa informar, significa esclarecer. É interessante que informar e esclarecer tem sentidos diferentes. Por exemplo, você pode estar muito bem informado e não estar esclarecido. Mas à medida que você se esclarece, você não pode ser esclarecido sem informação, mas você se torna, você transforma a informação em algo pessoal. Qual é a proposta, então? É a gente compreender intelectualmente no primeiro momento, mas o objetivo maior é que esse conhecimento traga luz aos nossos corações. Esclarecer significa iluminar, significa clarear. Então, essa é a proposta. Então, diante dessa afirmativa, me lembrei de uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 15, versículo 14. Veja, meus irmãos, que coisa interessante. Paulo diz assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo lhe esclarecerá. Então ele está falando para pessoas que estão encarnadas. Ele falava para a igreja em Éfeso, mas aqueles homens estavam como que mortos, como que adormecidos. Emmanuel tem uma lição muito interessante no Vinha de Luz, onde ele vai chamar
desse adormecimento, ele chama de sono enfermiço da alma. É uma acomodação, uma espécie de torpor. No entanto, nós somos convidados diariamente a levantar, a sair do lugar, a nos despertar para sermos esclarecidos. É interessante que esse esclarecimento é uma atitude individual. Então, quando eu me levanto, quando eu me imponho me despertar, eu estou tendo uma atitude individual, porque quem esclarece é o Cristo. Mas observe bem, meus irmãos, Jesus jamais nos esclarecerá se nós não fizermos a parte que nos cabe. Cabe aqui um outro parênteses importante. Nós vemos de uma cultura religiosa onde a gente pensa que Deus pode fazer a parte que cabe ao homem. É um equívoco. Deus não fará, porque se ele o fizer, ele impedirá a evolução, ele impedirá o progresso, ele impedirá que o homem encontre soluções e avance na sua intelectualidade, que é a asa, uma das asas da evolução moral. Então, nós fazemos a parte que nos cabe e, em seguida, buscamos o esclarecimento de Jesus. É interessante pensar e linkar com essa atitude individual. Me lembrei de Kardec, vou colocar na tela o texto, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, texto muito conhecido, onde Kardec vai dizer-nos que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Haverá sempre, meus irmãos, no Espiritismo, um link profundo e direto com o esforço e com o trabalho. Não conquistaremos mudança moral, não venceremos alguns vícios, alguns hábitos ruins do passado, se a gente não entender que a escolha é individual, o processo é de atitudes e trabalho e vai necessitar de esforços. Feita a parte que cabe ao homem, Jesus vem e esclarece. Ele vem e esclarece com a sua informação. Como? A resposta é trazendo o seu evangelho. A grande missão de Jesus ao vir ao planeta, deixa eu falar delas, das duas grandes missões. A primeira foi provar a realidade da vida eterna. O primeiro foi mostrar a imortalidade. A grande missão. Por isso que ele se permitiu morrer. E a segunda foi deixar um caminho. Deixar um evangelho com orientações. É claro que ao longo da história da humanidade nós deturpamos o evangelho, não compreendemos. Fazia parte da ignorância, né? Mas agora, com a oportunidade nova do evangelho redivivo, que é o Espiritismo, somos reconvidados a repensar os conceitos. Então, o evangelho é o caminho. Há uma fala do livro Renúncia, na segunda parte do livro, um romance de Emmanuel por Chico Xavier, capítulo 3, capítulo Testemunhos da Fé. E há uma fala, vou colocar na tela, diz assim: chegamos à conclusão de que o evangelho, observe, meus irmãos, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional. Então, o evangelho é apresentado como um vasto caminho ascensional. A ascensão aqui, claro, de moralidade, de perfeição moral, de evolução de caracteres do espírito imortal. Completa o texto. Cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação em todos os detalhes. Então, observe que há uma ligação direta antes da aplicação, o conhecimento em todos os detalhes. Esse conhecimento, já tinha citado aqui no começo, capítulo 6, item 5 do Evangelho, o Espírito de Verdade dizendo, vou colocar o texto para ficar bem fixado a imagem. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. A necessidade da busca do conhecimento, atrelando com uma fala de Jesus, vai ficar na tela também, capítulo 8, versículo 32, um dos textos mais conhecidos. Diz Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, a ideia, então, de conhecimento para a aplicação. Então, quando Cristo fala, conhecereis a verdade vos libertará, a gente vai entender, a gente podia entender de duas maneiras. Primeiro, que inevitavelmente conheceremos a verdade. A nossa destinação é a perfeição moral. Se há uma predestinação, se há uma fatalidade no Espiritismo, é a perfeição moral. Todos nós atingiremos a perfeição moral. É claro que as minhas ações, as minhas escolhas, os meus investimentos de esforços na modalidade vão me auxiliar a acelerar esse processo. No entanto, o conhecimento é seguido da aplicação. Daí
uma fala do apóstolo Tiago, está na tela também, capítulo 1, versículo 22, Tiago diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A intenção de nos convidar a sermos praticantes. Interessante que, linkando então essa prática, conhecimento e prática, conhecimento vai passar pela escolha. Conhecimento passa pela decisão da gente priorizar, por exemplo, hábitos de estudo. Vai passar pela pesquisa, vai passar por essa busca de vídeos na internet, vai passar pela leitura salutar, vai passar também pelos investimentos, onde, quando nós pudermos voltar às reuniões presenciais, da frequência aos cursos que a casa propõe, aos estudos, na intenção de ter conhecimento, para lançar mão e aplicar. Porque, meu irmão, senão a gente vai ficar somente sendo intelectuais espíritas. Eu sei tudo de Kardec, conheço tudo da obra de Kardec, eu sei de cor salteado, como diziam os mais antigos, mas para quê? Se esse conhecimento não é aplicado nos meus relacionamentos, no trânsito, no meu trabalho, comigo mesmo, na questão do alto amor, da aceitação do meu passado de débitos, do equilíbrio emocional. Se não houver um resultado com harmonia interna, como paz, não vai fazer sentido. Então é interessante que, voltando para fechar o texto lá de Emmanuel, no romance, ele vai dizer aplicação em todos os detalhes. Eu imagino que, assim como eu, a maioria de nós não consegue aplicar o evangelho em todos os detalhes. É um desafio muito grande, imensamente grande. Eu vou colocar no final 5 desafios, que é a proposta do evangelho para a moralidade. Não são fáceis, no entanto, meus irmãos, nós podemos hoje avançar um degrau na escalada dessa evolução moral. Há uma frase de um filósofo chinês chamado Lao Tse, onde ele vai dizer que qualquer caminhada de 1000 milhas começa com um primeiro passo. Então, o importante agora, onde eu estou? Eu estou tentando estudar para compreender? Imagino que sim, senão não estaria aqui diante de um computador vendo uma palestra virtual. Mas a proposta é aplicar em todos os detalhes. Enquanto eu não consigo aplicar em todos os detalhes, eu vou aplicando nos detalhes possíveis. Eu não posso me desanimar, porque eu estou olhando para frente e vejo ainda uma estrada longa. Eu preciso olhar para trás e ver o quanto eu já andei. Me recordo de uma frase que eu vi numa sala dessa de grupos anônimos de mútua ajuda, que dizia assim: não somos aquilo que poderemos ser, não somos aquilo que gostaríamos de ser, mas já não somos aquilo que éramos. Meus irmãos, valide as suas pequenas conquistas, porque elas alimentam o ânimo e a motivação para novas conquistas. Então, se você olhar para frente e imaginar, meu Deus, até eu chegar à condição de um Messias, vai demorar. Mas eu olho para trás e já me envergonho de atitudes que eu tive ontem. Isso é avanço na moralidade. E quanto mais, entenda, meus irmãos, quanto mais eu estou conhecendo o Evangelho do Cristo, mais eu me desafio a olhar para o meu passado, entender essa que pode ser um arrependimento e avançar no caminho com novas atitudes. Pois bem, sigamos então. Então, esse Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, redivivo pelo Espiritismo, ele é chamado na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, de Código de Moral Universal. Meus irmãos, imagina, nós temos em mãos o Código de Moral Universal. Será que não deveríamos lançar mão dele? Mas avancemos na ideia. Quando Kardec vai, nesse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no item 1, falar nessa introdução sobre o objetivo da obra, ele faz uma ponderação extremamente importante. Diz assim o texto: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo é a primeira, os milagres e as predições, os milagres é a segunda, as predições é a terceira, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentos dos seus dogmas, e o quinto, o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável, e diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Então a gente começa a perceber que a intenção do Evangelho, a mais profunda intenção,
é apresentar para a gente um código de moralidade, para que a gente possa lançar mão dele e receber os benefícios. Então, observa que esse código, então, ele tem que ser aplicado em todos os detalhes. É o desafio. Então, a moralidade, à luz da doutrina dos espíritos, vai passar, meus irmãos, por essa proposta, por essa assimilação da proposta. É claro que aqui, o nosso dever como instituição espírita, como União Espírita Cristã, é simplesmente apresentar a proposta. A proposta que não é nossa, é do Evangelho. Mas uma proposta que, se nós aderirmos, vamos voltar lá com o link lá no começo da palestra, encontraremos felicidade, equilíbrio e paz. Meu irmão, o que você está querendo mais? Então, nós descobrimos o caminho. O caminho é uma adesão à lei de Deus, através do avanço da moralidade, aprendendo a fazer o bem e o mal, distinguir o que é o bem do mal, optar pelo bem. Emmanuel, no livro Consolador e em outras obras, ele vai chamar o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, de Evangelho redivivo. Então, nós lá atrás tínhamos esquecido o Evangelho. Me recordo aqui de um texto, até talvez bem triste. João Evangelista, exilado em Patmos, ele vai escrever o livro Apocalipse, e em alguns momentos, quem conhece o livro, né, ele parafraseia Jesus, ele fala como se ele fosse Jesus. E o capítulo 2, ele diz assim, versículo 4, é claro que aqui ele parafraseia Jesus com uma cultura bem judaica. Ele vai dizer assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, lembra-te, pois, de onde caístes. Meus irmãos, o convite do Cristo é arrependimento. Nós não entendemos o Evangelho, nós o crucificamos, nós não o aceitamos. No entanto, agora, estamos diante de uma nova oportunidade de olhar para os nossos corações, para pensar no Evangelho, para pensar em moralidade à luz do Evangelho de Jesus. Então, quando nós linkamos, então, o Evangelho com a luz do Evangelho, com o Evangelho do Cristo, com a moralização, a gente está diante de um desafio. E eu comentei aqui que esse desafio não era uma coisa... Vou apresentar 5 pontos dele, mas não era algo que nós não sabíamos que queríamos enfrentar, não. Lembram lá no Evangelho, Lucas, capítulo 9, versículo 23, vai fazer uma colocação. Essa colocação daria uma palestra. Mas, rapidamente, colocar na tela. Diz assim, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos. Então, esse dizer a todos significa que o Evangelho é para você e para mim. Para todos. Se alguém quer vir após mim, opção da escolha, negue-se a si mesmo, ou seja, trabalhe para vencer o egoísmo. Então, Kardec, mais tarde, iria rever com muita felicidade a ideia de que o egoísmo é a chaga maior da humanidade. Então, o Cristo tinha dito para a gente, negue-se a si mesmo, olha só, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse negar a si mesmo, eu vou linkar depois com aquela questão, lembra, comentei lá atrás, 629? Quando eu nego a mim mesmo, meus irmãos, eu estou fazendo o trabalho em prol de todos. Lembra lá o asterisco? O homem procede bem quando tudo faz para o bem de todos. Então, quando eu consigo fazer o bem pelo outro, eu estou combatendo o egoísmo. Então, vejam só, meus irmãos, a minha infelicidade se deve ao fato de eu não compreender a lei de Deus e não segui-la. E isso me faz alimentar o orgulho, o egoísmo e a vaidade. As chagas da humanidade. Mas à medida que eu começo a compreender de forma global a informação espírita, e percebo que ela é para ser utilizada no meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha rotina, eu vou entendendo que a minha chaga maior é o egoísmo e eu preciso combatê-lo. Como é que eu combato? Fazendo tudo em prol de todos. Fazendo pelo bem geral. Me lembrei do Haroldo Dutra Dias, companheiro que todos nós admiramos muito. Uma certa ocasião, num seminário, ele disse que quando você fizer o bem e o bem for bem só para você, na maioria das vezes esse bem é o mal. Para ser bem de verdade, precisa ser bem geral, ser bem para todos. Mas voltando ao texto, completa dizendo o texto, então, não é? A questão do tome cada dia a sua cruz, vem e siga-me. Essa cruz, meus irmãos, é a cruz da modalização. É a cruz do sacrifício de vencer do velho homem. É a cruz que nos leva a entender que não haveria facilidade, nunca foi dito isso a ninguém. Mas ao longo da história da formação do pensamento religioso, nós queríamos uma religião social, algo sem muitos impedimentos.
inventamos, por exemplo, por conta disso, o pagamento das indulgências. Nós queríamos pagar uma penitência e ficar livre do pecado e continuar pecando. Era uma ideia equivocada. No entanto, hoje, com lucidez, com clareza, nós entendemos que todos nós, espíritas ou cristãos, de outras seitas que formos, precisamos ter à disposição do sacrifício já anunciado e avisado por Jesus. Então, eu vou trazer aqui 5 vertentes desse sacrifício, para a gente poder entender que podemos e devemos trabalhar. Meus irmãos, são sacrifícios que estão ao nosso alcance. Vejam bem, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, os Espíritos dizem a Kardec que Deus não dá prova maior do que aquelas que o homem pode suportar. Então, estamos diante de sacrifícios possíveis, mas sacrifícios esses que exigirão esforços. Eu estou sendo claro, meus irmãos? Acho que todo mundo está me compreendendo a linha de raciocínio? Vou trazer aqui 5 sacrifícios possíveis. Primeiro deles, comecemos com Mateus 5, 38 a 39. Atitudes que vão nos ajudar na nossa modernização. Vamos lá. Diz assim o texto. Acompanhe comigo na tela. Ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Meus irmãos, foram séculos. Desde 1780 a.C., trabalhando o Código de Hammurabi, trabalhando olho por olho, o dente por dente. Segue Jesus dizendo, eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Era Jesus nos convidando a não revidar. Aqui pode ser até entendido literalmente, mas o contexto mais profundo do ensino é quando você recebe, por exemplo, a agressão, a ofensa, e você não devolve, você oferece o outro lado da face, que é a compreensão, que é a tolerância. Você recebe o abuso, a injustiça, você devolve com a justiça, você devolve com o outro lado da moeda. Paulo de Tarso vai entendendo essa fala do Cristo, de oferecer a outra face, ele vai na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, dizer assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Primeiro sacrifício, meus irmãos, pagar o mal com o bem. Eu não estou te vendo, mas levanta a mão aí quem acha isso fácil. Eu tenho certeza que ninguém levantou a mão, ou poucos, já mais treinados e mais evoluídos. Meus irmãos, primeiro sacrifício. Estamos diante de uma proposta de pagar o mal com o bem. Tudo certo? Podemos fazê-lo? Podemos começar fazendo? Sim, podemos. Podemos fazer hoje? Podemos e devemos. De alguma maneira, pagar o mal com o bem. Vamos avançar? O segundo sacrifício daqueles 5. Então, pagar o mal com o bem significa não se vingar, abrir mão da vingança. Vamos lá. O segundo sacrifício eu extraí do texto de Mateus 18, 21 e 22, texto extremamente conhecido, trabalhado na doutrina dos Espíritos, no cristianismo. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Havia um entendimento entre os judeus, havia 2 correntes. Uma acreditava que deveria perdoar até 7 vezes. Tem um histórico, não dá para contar aqui agora, mas uma outra corrente imaginava que havia até 3 vezes. Então, para eles, vejam, meus irmãos, já havia um progresso. Eles sabiam que tinham que perdoar, mas eles, por conta própria, estabeleceram um limite, 3 ou 7. Então, Pedro, na intenção de rever os seus conceitos judaicos, Senhor, até quantas vezes perdoa? Até 7? E veja o complemento do texto. Jesus ele disse, não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Chico Xavier tem uma história muito interessante, você já deve ter ouvido. Me parece que essa história está no livro do nosso companheiro Ramiro Gama. Lindos casos de Chico Xavier. Se não tiver um outro de outro historiador também, são tantos, né? Mas conta que determinada mulher participou de uma reunião com Chico Xavier, onde ele escreveu cartas, né? Chamado Correio Fraterno. No final da reunião, tinha-se dito ali, o preletor comentou sobre perdoar 70 vezes 7, que era a fala de Jesus. Essa mulher, no final da reunião, procurou para o Chico Xavier e falou, Chico, olha só, eu estou casada com meu marido há 30 anos
ele é alcoólatra, e vez por outra ele chega em casa, me agride, ele quebra as coisas. E nesses 30 anos já perdoei muito mais do que 490 vezes, que é da conta linear. Então, a partir de agora, eu não preciso mais perdoar, né, Chico? E Chico, daquele coração amoroso, imenso, já entrando naquela conversa, e Emmanuel veio em seu socorro dizendo: Chico, diz para essa mulher que é para perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Meus irmãos, a ideia, então, de um perdão incondicional é o segundo desafio. Será que nós podemos perdoar incondicionalmente, indefinidamente? É claro que isso é um atributo moral para espíritos mais evoluídos. Mas começamos hoje. Meu irmão, como é que você aprende a perdoar? Sabe como? Perdoando. Pequenas coisas, começa com pequenas coisas. Faz exercício. Folha de papel, um arquivo no computador, lista a quem você tem que perdoar. Comece pelo auto-perdão. Faça uma lista. Comece pelas coisas mais simples. E tome atitude. Pega o telefone, manda uma carta, manda um e-mail. E-mail é maravilhoso, né? Porque o e-mail você escreve tudo, você bota a sua proposta, você diz o que está sentindo no coração e manda o e-mail. Depois que o e-mail for, ninguém mais pode fazê-lo recuar. Escreve o e-mail, mas são essas atitudes que vão exigir, que são sacrifícios, que vão te ajudar a começar a perdoar incondicionalmente. Primeiro, então, pagar o mal com o bem. A segunda, perdoar. Levanta a mão aí quem acha fácil perdoar. Conheço algumas pessoas. Graças a Deus conheço. Mas não é tão fácil assim, não é verdade? Vamos então ao terceiro sacrifício? Terceiro sacrifício. O texto, Mateus, capítulo 5, 43 e 44. Está na tela. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Meus irmãos, nós aprendemos a odiar durante séculos. Por isso que não é tão fácil compreender os inimigos. Mas veja o que o Cristo propõe de contraponto, de mudança. Ouvimos que era para odiar. Agora veja o texto. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Meus irmãos, amar os inimigos é tão complicado que coube ao Espiritismo um capítulo inteiro do Evangelho, capítulo 12, para tentar explicar para a gente. E nesse capítulo aqui, vale a pena ler, debruçar sobre ele. Existem 8 orientações de como nós podemos fazer para amar os inimigos efetivamente. Linkando esse amar os inimigos com Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer no versículo 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Meus irmãos, terceiro sacrifício: amar os inimigos. Vou fazer de novo. Você acha fácil? Alguém acha fácil? Não é fácil, não, mas é possível. À medida que nós priorizamos a busca do conhecimento e a tentativa de aplicar, meus irmãos, tudo na vida é uma aplicação. Tudo na vida é um aprendizado. Conhece aquela anedota do menininho que aprendeu a andar de bicicleta? Como é que você aprende a andar de bicicleta? A maioria de nós aprendeu assim. A bicicleta tinha 2 rodinhas. Você começava a andar, você ia desequilibrando, mas a rodinha te segurava. Depois de algum tempo andando com 2 rodinhas, os adultos perceberam que poderiam tirar uma rodinha, tirava a rodinha. Aí você ia uma rodinha só. Você ia cair, você virava para o outro lado. Não era assim que você fazia? Mais para frente, tirava as 2 rodinhas. Mas alguém estava segurando no cilindro. Você ia andando, alguém segurando no cilindro. E você foi andando. Aí, em determinado momento, alguém soltou o cilindro. E você começou a balançar para cá e percebeu que podia encontrar o equilíbrio. E andou, caiu. Levantou, fizemos de novo, até que um dia aprendemos a andar. Meus irmãos, aprender a amar é assim, é um exercício. Aí chega aquele momento da anedota, né? A mãe leva o menino para a praça para brincar, e ele passa, a mãe está lendo o livro, e ele passa: mamãe, olha aí, mamãe, sem as mãos, pedalando, né? Daqui a pouco ele passa: mamãe, olha, sem os pés. Mamãe, sem a mão e sem os pés. Daqui a pouco, mamãe, sem os dentes, né? Porque sem a mão e sem os pés vai acabar caindo, se machucando. Meu irmão, perdoar inimigos é um exercício. Amar inimigos, fazer o bem, pagar o mal com o bem, exercícios que vão exigir sacrifício. Vamos ao quarto, rapidamente, porque o tempo está correndo. Quarto sacrifício. O texto que eu me apoiei, Mateus 7, 12, muito conhecido, o melhor conceito do Cristo
com relação à justiça, diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele resume as leis e os profetas em fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fizesse por nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4, há um texto complementar que vai dizer assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, vejam, meus irmãos, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, à medida que eu entendo essas duas máximas do Cristo, desafiadoras, claro que sim, amar ao próximo como eu me amo, isso requer um trabalho de auto-amor, de autoaceitação, e fazer pelo outro como gostaríamos que fizessem por nós, nós estamos cumprindo a expressão maior da caridade, a mais completa caridade. Então não é a cesta básica, não é doar o agasalho, não é ajudar um amigo em necessidade, não é só isso, isso é resultado, mas mais profunda, a expressão mais profunda, mais completa, segundo o texto, é a gente fazer pelo outro como gostaria que fizesse por nós. Isso, meus irmãos, é justiça. No capítulo de número 18 do livro A Gênese de Kardec, quando Kardec vai falar da geração nova, ele vai dizer que, dentre as características da geração nova que vai habitar o novo mundo, será a justiça. Então, a gente poderia apresentar na tela a quarta: agir com justiça. Vivemos de uma cultura de ter dois pesos e duas medidas. Para a gente é um peso, para o outro é um outro, muitas vezes maior e mais rigoroso. Será que hoje eu posso, de maneira de auto-sacrifício, agir com mais justiça? Tentar me colocar no lugar do outro? Não disse que ia ser fácil, mas é possível. Vamos lá. Vamos ao quinto e último, então, sacrifício. É aquele que eu me apoiei no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Está lá escrito assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir. Em outro momento ele vai dizer: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Desafiando-os a entender o potencial de evolução moral que se camufla, que se esconde por detrás do serviço. Lembra aquela passagem de Lucas 22, 24 até 30, onde vai aparecer aquela conversa entre quem é o maior no reino de Deus? Os discípulos, ainda invigilantes, infantis, se imaginavam, queriam, quem é melhor, quem é mais importante entre nós, quem é o maior? E o Cristo vai, no momento seguinte, dizer para aqueles homens, o texto: seja maior aquele que mais sirva. Em outras palavras, aquele que quiser ser grande no meu reino, seja o que mais sirva. Quinto sacrifício: será que eu poderia me tornar servidor? Será que eu poderia começar a tentar ser útil nos meus relacionamentos? Não só na casa espírita, não, também na casa espírita, também na tarefa espírita, também. Mas eu posso ser servidor do meu trabalho. Sim, meu trabalho que produz o meu rendimento, que me sustenta, mas eu posso ser bom nesse trabalho, posso fazer o meu melhor, eu posso fazer dedicado, sabendo que na lei de progresso o trabalho do dia a dia é uma ferramenta que também moraliza. Sim, eu posso não aceitar a injustiça, eu posso trabalhar de forma equilibrada, serena, conquistando a felicidade, conquistando a satisfação. Então, o quinto sacrifício: tornar-se servidor. Eu queria só pontuar esse tornar-se, porque mesmo não é de uma hora para outra que a gente entende que precisa servir. Não é de uma hora para outra que a gente entende que precisa levar aos outros os benefícios que nos foi dados por Deus. Então eu vou propor, é desafiador, o Evangelho de Jesus é desafiador. E a pergunta é, meus irmãos, o que nós temos feito do Evangelho de Jesus? O que você tem feito do Evangelho? Apenas achando bonito uma linha filosófica de raciocínio? É mais que isso, é muito mais do que isso. É preciso olhar para o Evangelho e refletir. Será que eu tenho refletido que o Evangelho do Cristo na minha vida e na minha modalidade? Será que eu procuro, de alguma forma, lançar mão dessas ferramentas, agora práticas e racionais?
traduzidas, relidas pelo Espiritismo, de forma desafiadora. Quando nós compreendemos isso, meus irmãos, a gente começa a combater com o Evangelho do Cristo a vaidade. A gente começa a combater também a iniquidade, essa que vem em nós. A vaidade, meus irmãos, é extremamente perigosa. A vaidade nos faz acreditar que somos melhores que os outros. É alimentada, ela é um subproduto do orgulho. É um subproduto do orgulho. E algumas vezes, meus irmãos, a gente se perde, achando que é insubstituível, que é melhor que o outro. Eu combato essa vaidade infeliz em mim, eu combato com o Evangelho a iniquidade. Nós trouxemos marcas de crueldade, de vingança. Meus irmãos, que bom que a gente vive o momento do esquecimento temporário. Se a gente lembrasse do passado, do punhal, da espada, que fizemos com nossas mãos, a gente teria um remorso tão grande e o sentimento de culpa tão profundo que a gente não conseguiria avançar nessa encarnação. Tem combatido a iniquidade? Eu tenho também aproveitado o Evangelho, está na tela, para intensificar essa iniquidade, para ser mais justo. Eu tenho aproveitado para intensificar a piedade. Será que a dor do outro já me incomoda? Eu consigo olhar para a dor do outro e sentir empatia? Eu consigo me colocar no lugar dele, ser indulgente, e ao invés de censurar e às vezes até criticar indevidamente, dizendo assim, está nessa condição porque merece. Não, é verdade, merece. Mas isso não me impede, nem me isenta do dever de auxiliar. Será que eu posso trabalhar a piedade? Eu vi alguém falar certa vez que a piedade é o menor resquício do aprendizado do amor. Depois da piedade vem a compaixão, depois da compaixão vem a caridade, depois da caridade vem o amor. Porque a caridade é o exercício do amor. A prática do amor é a caridade. E isso, meus irmãos, vai passar pela piedade. Lembra a parábola do bom samaritano? Ele passou, foi o terceiro que passou, diz o texto de Lucas. Viu aquele homem caído, teve compaixão dele. Se não tivesse compaixão, ele não socorria. Será, meu irmão, que eu não deveria ter mais piedade? Quando lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Paulo de Tarso vai interpretar o mandamento maior de Jesus, aquele amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele vai chamar ele vai chamar de lei do Cristo. E diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei do Cristo. Cumprir a lei do Cristo é fazer a caridade. Começa com a piedade, meu irmão, começa a olhar para o lado, começa a se interessar pela dor alheia, porque na medida que fazemos isso, e isso é um controle, isso é uma escolha, vamos aos poucos despertando os sentimentos. Voltando para a tela, será que eu tenho intensificado a minha caridade? Quando falamos em caridade, me lembrei do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, que diz assim, olha que texto, meus irmãos, caridade e humildade da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Observe, meus irmãos. Amarás a Deus de toda a tua alma de tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, e nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, durante muitos séculos, nós lemos os textos sagrados e passamos despercebidos, ou não queríamos atentar para ele. No entanto, agora o Espiritismo traz de volta. De forma detalhada, dizendo para a gente, disse no texto, que nós seremos responsabilizados, que nós deveríamos olhar para a dor alheia, que não podemos nos isentar, porque se você diz que ama a Deus, é preciso amar o próximo. João Evangelista, um que é também um dos espíritos da codificação de Allan Kardec, quando encarnado, escreveu uma carta, na verdade 3 cartas para as igrejas. Na primeira carta, capítulo 4,
versículo 21 e 22, ele diz assim, olha que os espíritos superiores, eles são diretos. Não precisam usar de subterfúgios. Eles precisam dizer o que nós precisamos ouvir. Isso é amor. Isso é amor. Tem um ditado popular que diz que o verdadeiro amigo não é aquele que diz o que você quer ouvir. É aquele que diz o que você precisa ouvir. E eles são diretos. E diz assim João Evangelista, se alguém diz que ama a Deus que não vê e aborrece o seu irmão que vê, é mentiroso. Porque não se pode amar a Deus que não vê aquele que não ama o seu irmão ao qual viu. Daí Kardec, mais tarde, criar a máxima do Espiritismo, a máxima maior, fora da caridade não há salvação, meus irmãos, não há salvação, porque não é a atitude da caridade que salva, é à medida que nós elaboramos os sentimentos por meio da caridade. O aprendizado do amor, evolução moral tem a ver com aprender a amar. Então, fora da caridade, a caridade é a oportunidade que nós estamos recebendo de Deus para poder exercitar a prática do amor e evoluir moralmente. Em consequência disso, evolução moral atrelada ao evangelho e atrelada à felicidade. Meus irmãos e queridos, então a gente vai fechando aqui a nossa palestra dessa oportunidade, lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22, o Espírito diz assim, a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mais de que necessitais em realidade. Rogai-lhes que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. É claro que nós podemos, sim, buscar, pedir a Jesus bênçãos materiais, podemos. Vivemos uma experiência material, vivemos na matéria, mas a nossa prioridade deveria ser buscar os valores espirituais. E a pergunta que eu quero terminar essa palestra é que diz assim, que é que na maioria das vezes, na maioria dos casos, pedis a Deus? E a pergunta dos espíritos é, já vos tenho lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Meus irmãos, essa pergunta deveria ficar em nossos corações. Será que nós já compreendemos a importância de conhecermos o Evangelho numa vertente tão desafiadora como é a proposta espírita? O Evangelho pautado na racionalidade, o Evangelho pautado no nível de consciência muito mais ampliado, que não nos desafia, não tão somente a compreendê-lo teoricamente, né, mas também nos desafiar a aplicar a vida. A proposta, então, da doutrina dos Espíritos, para que a gente possa ampliar a nossa modalidade, repetindo lá o começo, em consequência disso, encontrar a felicidade, o equilíbrio, a harmonia, o contentamento, a paz em nossos corações, deveria ser através da prática do Evangelho. Modalidade, aprender a fazer o bem, desafiar nós mesmos através da prática do Evangelho. E é claro que nós sabemos que não estamos sozinhos. Podemos contar com Deus, com a espiritualidade? Podemos. Podemos rogar a Jesus que Ele nos ampare nessa melhoria moral, nesse projeto de reformulação moral? Podemos e devemos. No entanto, meus irmãos, sem ilusões. Não iremos nos transformar em alguém perfeito de um dia para o outro. Essa ideia de ser arcanjo amanhã é frustrante. Ela pode até nos levar a desistir do projeto. Então, eu preciso ter uma complacência comigo, uma tolerância de que mudanças não podem ocorrer de uma hora para outra, mas elas acontecem todo dia e aos poucos. A ideia da pedra, né, do homem que vai quebrar uma pedra, tem um martelo e aplica 1000 marteladas na pedra. Na martelada número 1000, a pedra se quebra e a pergunta é, quem quebrou a pedra? Foi a martelada número 1000? Não, foram as 1000 marteladas. Então, hoje estamos no processo de trabalhar para resultados futuros. Não desista, então, por não ter conquistado agora, de imediato, o patrimônio espiritual que você gostaria de ter. Mas é preciso continuarmos firmes nesse investimento. Primeira atitude, então, eu preciso me manter. E a segunda, meus irmãos, é contar com Jesus. Primeiro eu faço a minha parte. Primeiro eu faço a minha parte, não há outro caminho, meu irmão. Qual é a minha parte? É me esforçar diariamente para tentar ser, a cada dia, um pouco melhor. Irei conseguir? Não. Não me frustro com isso, mas eu também não desisto. Permaneço firme nesse projeto, insistindo, trabalhando e percebendo, aos poucos, a mudança, que já aconteceu, que vai acontecer ainda mais. Quer ver um exemplo para a gente poder encerrar? Se você voltar no passado e lembrar de algumas atitudes dos anos atrás, eu tenho plena convicção que muita coisa que você fazia, hoje você não consegue mais fazer.
Isso é progresso, valide esse progresso. Insista e entenda que modalidade só vai nos pertencer à medida que a gente investir no conhecimento do Evangelho. Isso eu posso fazer hoje. E mais ainda, me forçar diariamente a aplicá-lo. Que possa, então, Jesus nos amparar, nos fortalecer. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Ele vai nos acompanhar até atingirmos a categoria de perfeitos, espíritos puros. Podemos contar com ele e devemos. Mas sem fazer a nossa parte, não haverá nenhum tipo de milagre. Capítulo 25, Evangelho segundo o Espiritismo, para encerrar, de 1 a 5, vai ter como subtítulo: Esforça-te e o Senhor te ajudará. Que possamos, meus irmãos, sair daqui hoje conscientes da vitória sobre nós mesmos, da possibilidade real da vitória. Mas vitória é essa que virá através do trabalho, da nossa luta pessoal, da nossa dedicação, que vai passar pela tomada de consciência, pela compreensão racional espírita. Que possa, então, Jesus nos amparar, nos fortalecer e nos ajudar nesse projeto pessoal de conquistar a felicidade. Que ele possa te ajudar, te amparar, te dar paz, te fortalecer na fé, para você renovar seus melhores propósitos mais nobres, na direção da conquista da perfeição. Vamos, então, fazer uma prece para concluir. Queria, antes da prece, dizer para os companheiros que a União Espírita Cristã fica feliz com a presença de todos vocês e de que nós estamos mantendo, embora a dificuldade da reunião presencial, estamos mantendo as reuniões da casa nas terças-feiras, 16 horas, nas quintas, 20 horas, e nos sábados, às 18 horas, através de transmissões, através de lives. Se você quiser estar conosco, venha participar, compartilhe com seus amigos os nossos links, assista também as palestras reprisadas no canal do nosso canal do YouTube e também através da Rede Amigo Espírita. Então eu quero convidar você a mais uma vez fechar os olhos, trazer a sua tela mental a imagem de Jesus e agora agradecer. Senhor, muito obrigado porque nós podemos mais uma vez nesse dia ser expostos à informação do Teu Evangelho, que mais uma vez desafia-nos. É bem verdade que no passado nós fomos levianos, nós não entendemos, enfim, nós não quisemos. Mas agora, Senhor, com tanta lucidez da doutrina dos Espíritos, somos convidados mais uma vez a olhar os nossos corações e honestamente compreender a necessidade de mudança, de avanço, de correção de caráter. Ajudar-nos, Jesus. Conhece-nos as fraquezas, as limitações, mas também conhece-nos o potencial de crescer e de evoluir. Nos ajuda, Senhor, a olhar, então, com esperança, com fé e com otimismo, para as possibilidades de mudança e implementarmos no nosso dia a dia as ações que vão nos levar um dia à perfeição moral, mas que vão nos levar amanhã a sermos um pouco melhores. Ampara cada um dos internautas, suas famílias, ampara toda a humanidade, ampara todos os sofredores, nossos irmãos que estão enlutados, os irmãos que estão em hospitais, ampara aqueles companheiros que estão à frente do combate a essa pandemia. Senhor, que Tu possas envolver-nos a todos com Teu amor misericordioso e nos dar a Tua paz. E permanecer sempre ao nosso lado é a oração que lhe fazemos de encerramento de mais essa palestra pública virtual da União Espírita Cristã. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe você, sua família, todos nós. Até uma próxima oportunidade.